Vamos elevando o pensamento em Jesus, trazendo o nosso pensamento para o aqui, o agora, fazendo que nós e nossos pensamentos fiquemos juntos no mesmo instante, no mesmo momento, que nós possamos estar presente conosco mesmos agora, aproveitando toda essa energia dos bons espíritos que nos acompanha, permitindo sentir esse acompanhamento de bons espíritos, que esse acompanhamento possa nos abrir a mente para um entendimento maior, que a gente possa tirar dúvidas que temos em nós e criar dúvidas novas, que os ensinamentos, o aprendizado entre em nós, no nosso coração, transforme os nossos atos, as nossas palavras, que a gente seja guiado pelos bons espíritos, pelos ensinamentos de Jesus, e que a gente seja bem instruído, hoje e sempre, que assim seja. Ok, já estamos no capítulo 15 e vamos falar hoje sobre desencarnação, fluido vital e perispírito. Isso. A causa da morte. A causa da morte está na exaustão dos órgãos. O conceito de morte vigente, hoje no meio científico internacional, é o da ausência de atividade elétrica cerebral. Ao lado de alguns sinais de fácil identificação, a ausência de atividade cerebral determinada pelo eletroencefalograma confirma o diagnóstico de morte física, mesmo que o coração continue em funcionamento à custa de aparelhos específicos. Bezerra de Menezes, em entrevistas, nos diz que o eletroencefalograma é o processo através do que podemos assinalar a desencarnação. No entanto, em muitas oportunidades, esta exaustão do corpo físico será precedida por uma deteriorização do fluido vital que o animaliza. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fluido vital, né? E ele já começa na introdução falando sobre a morte, né? Então a morte, como a gente fala, ela existe, mas a morte é o corpo físico, não é o espírito, né? O espírito não morre, o que morre é o corpo. E aí, o que anima esse corpo? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje, e é sobre o que anima ele, o fluido vital, que está presente no orbe, no planeta, e que ele tem a origem do fluido universal. Então, o que anima esse corpo físico, e aí é o fluido vital, e que ocorre a morte. Mas a morte ocorre do quê? Do corpo físico, né? E aí ele fala, então, hoje a gente vê que quando há a morte, quando não há mais atividade cerebral, aí está a morte do corpo. Mas o corpo ainda está em atividade. Sim, ele ainda está animalizado, ele ainda tem vitalidade, mas não há mais fluido vital. O que liga ele é um espírito que traz esse fluido vital para o corpo. Ali ainda há o funcionamento, ainda há energia que faz funcionar alguns órgãos, mas já o corpo, se deixar por algum pouco período, há a morte total do corpo, né? E é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre o fluido vital que anima o corpo. A morte nos seres orgânicos pode ocorrer de duas formas. O empobrecimento do tônus vital iria desarticular as células do veículo físico, surgindo daí a doença e posteriormente a morte.
seria o processo observado com mais frequência nas mortes naturais. A destruição direta do veículo físico sem desintegração do fluido vital prévia, mortes trágicas como acidentes, homicídio, suicídio. Aí tem um quadro, né, de mecanismo da morte. Então, a gente vai olhar aí as mortes naturais. Quando elas acontecem, existe a deteriorização do fluido vital, a exaustão do corpo físico e o desligamento do espírito. Nas mortes trágicas, existe a destruição do corpo físico e o desligamento do espírito. No primeiro caso, o corpo enfermo não estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que completaria o circuito das forças enfermiças. No segundo caso, a morte alcançaria os órgãos impregnados de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. Nesta eventualidade, mortes trágicas, sabemos que o sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Nos casos em que o espírito não foi responsável, quer dizer, consciente ou inconsciente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima rápida, o que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. Nos casos de suicídio direto ou indireto, as faixas de fluido vital estariam aderidas ao corpo espiritual do desencarnante, gerando dificuldades à sua readaptação à vida na erraticidade. Então, a gente vê que a morte do corpo, ele se dá por dois motivos. O primeiro, que a gente vê que é considerada a morte natural, que a gente percebe que a gente recebe, né, uma determinada, eu vou colocar como se fosse uma bateria. A gente recebe uma bateria capaz de gerar alguma energia, isso é só analogia, que a gente possa passar ao longo da vida e passar pelos processos de expiações que a gente precisa passar. Então a gente recebe essa, não queria chamar de porção, mas como se fosse uma bateria que a gente, ela tem um prazo, né? E ao longo da vida ela vai se diluindo. Então aí acontece a chamada morte natural, porque essa diminuição do fluido vital, a exaustão do corpo físico, porque a gente vai percebendo que as pessoas que numa encarnação conseguem levar uma vida bem lá adiante e tem uma morte natural, a gente percebe que no finalzinho da vida vai perdendo aquela força, o corpo já vai, esse é o processo natural, né? E aí depois há o desligamento do espírito. Então vai diminuindo o fluido vital, o corpo já com uma certa idade já vai perdendo vitalidade, aquela força, e depois há o natural desligamento do espírito, e isso numa morte natural do corpo físico. Numa morte trágica, como que ficaria esse fluido vital? Já que a gente vem com uma determinada carga, precisa ao longo de uma encarnação, né, usufruir dela para a gente reparar as nossas expiações, para a gente aprender e se aprimorar, e a gente ocorre uma morte trágica do corpo físico. E aí a gente tem que pensar algumas coisas, como que fica esse fluido que a gente recebe. No caso de um acidente, que teoricamente a gente não é culpado, teoricamente, pelo não existir o acaso, mas que a gente não é o responsável, a espiritualidade se encarrega
desses fluidos, porque no desencarne a gente pode ter um processo um pouco perturbado, né, por conta de estar com essa energia que ela anima o corpo físico. Então a espiritualidade faz a dispersão dessa energia, né, desse fluido, desculpa. Aí a gente tem que tomar um cuidado, porque o acidente e o suicídio, ou no caso do acidente sim, mas e quando é suicídio, aquele voluntário, a gente não está ligado com bons espíritos. Então a gente tem fluido e como os bons espíritos nos respeitam muito, a gente não deu o devido trato a nós mesmos e estamos em companhias não muito boas. E esse fluido vai nos atrapalhar um pouquinho até a gente se dissipar dessa energia, perceber todo esse envolvimento que a gente não está no ambiente pela provocação disso que a gente fez. E a gente também tem que ter cuidado com o suicídio não voluntário, que é aquele que a gente não faz o bom uso daquele que recebemos, que é o nosso corpo. E a gente vai, não tem o devido cuidado, né? E a gente vai lesando isso e a gente provoca em nós, né? Por vício, por mau uso de diversas formas do corpo físico, isso leva a um suicídio voluntário também. E aí é uma responsabilidade quando a gente desencarna, ou por conta de determinados vícios que a gente comete, ainda a gente teria uma carga, né? E ela fica ali e isso vai nos atrapalhar na erraticidade, porque a gente já esse fluido, ele é para a gente usar animar o corpo físico. A gente não fez o bom uso e ainda tem fluido, mas o corpo físico a gente já conseguiu destruir, que ele não recebe. Então houve desencarne, mas ainda há um pouco de fluido vital. Por nossa vontade e companhias que não são agradáveis, os bons espíritos esperam, porque a gente está num lugar, num ambiente, né, que a gente se colocou e essas energias ainda vão nos perturbar um pouco, ou bastante, né? Esse é a morte trágica do corpo, algumas colocações da morte trágica, né? Não sei se isso. Não, eu ia só falar o seguinte, que na morte natural, eu gosto de dar um exemplo que seria assim, como uma vela, né? A vela, devagarinho, ela vai se acabando, se acabando, se acabando e ela apaga. Aí o fluido vital acontece desse jeito, ele vai terminando até que ele acabe, né? Não há uma interrupção abrupta. E na outra morte, na morte trágica, é diferente. Há uma interrupção abrupta da energia e aí traz outras consequências, né, para a gente, né? Tanto é que quem deu Nosso Lar ou assistiu o filme lembra que o André Luiz ele foi tido como suicida, né? Porque eles gritavam para ele suicida, suicídia, suicida. Então, por que suicida? Porque ele não tinha usado bem os fluidos dele aqui, né? Ele extrapolou e ele falava, não, eu não sou suicida, eu morri, mas eu não queria morrer, ele tinha um problema no intestino, fez uma cirurgia e desencarnou. Então ele morreu porque estava na hora, não que ele tivesse suicidado, mas ele usou mal a vida dele, por isso ele foi condenado como suicida. É porque no fluido vital, assim, há toda uma organização, né? O corpo recebe, todos os órgãos têm suas funções, né? E a gente, por mau cuidado, acaba sobrecarregando um ou outro órgão e você compromete todo um sistema. O mau uso, né? É o mau uso em todas. Quem trabalha muito, não é só nos vícios, né?
num trabalho que se trabalha muito, que você se esforça muito, se você estuda muito, tudo tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Não, claro que os vícios a gente sabe que mas em todos os setores da nossa vida, tudo precisa ter um certo equilíbrio mesmo. Então, tudo. né, vamos falar sobre o desligamento. A diferença capital entre morrer e desligar-se, a morte é física, mas o desligamento é puramente espiritual. Dá-se o nome de desligamento espiritual ou despreendimento espiritual ao processo, através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. Allan Kardec ensina-nos que o corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos um ao outro, do ponto de vista magnético, átomo a átomo e molécula a molécula. Esta união que se estabeleceu durante a encarnação, quando o espírito estava ainda no útero materno, é necessária ao intercâmbio indispensável que se verifica entre espírito e corpo. O desligamento, portanto, consiste na separação mais ou menos lenta que se verifica entre eles. Segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se na porção caudal do corpo e, em sentido ascendente, atinge a região cefálica. Quando não mais existir nenhum ponto de contato entre perispírito e o corpo físico, o desencarnante está completamente liberto da matéria. Podemos dizer que o desligamento concluiu-se. É legal a gente pensar, né? Como já a gente começou falando, que a morte é do corpo. Quem morreu foi o corpo. O corpo, ele é o instrumento, de dor para o espírito, né? Na verdade, quem sente a dor é o espírito, não o corpo, né? Que a gente pegar um corpo sem fluido vital, um corpo do espírito que já desencarnou e machucá-lo, o corpo ele não vai sentir dor, né? A dor está no espírito. O corpo ele só é o instrumento. Aí quando ele coloca o desligamento, aí a gente pode pensar até numa reuniãozinha passada que a gente teve, no reencarne, né? A gente percebe que no desligamento é uma coisa natural, que a gente, quando conversa ou convive com aquelas pessoas que têm mais idade, que nem a Sônia falou da velhinha que a gente acende, e ela vai até se esgotando, a gente percebe que o pessoal de mais idade que consegue alcançar uma longa idade e vai tendo aquela diminuição, né, que nem da velhinha, a gente vai vendo que ele vai aceitando a idade, vai aceitando o corpo, a transformação que o corpo vai tendo, ele vai tendo a necessidade de um pouco menos de oxigênio, o corpo vai trabalhando lentamente e a gente percebe que vai indo naquele desligamento e não, às vezes a gente percebe depois que a gente tem um convívio com uma pessoa que está com uma certa idade, a gente vê que foi tão, né, devagar, foi indo, desligou, né? A gente percebe a diminuição dos ritmos da vida, ele vai percebendo a limitação do corpo, vai respeitando essa limitação e percebendo que o desencarne, desencarnou agora, não. Esse desligamento começou um pouco antes, a pessoa foi percebendo que ele já precisa, é o corpo dele que precisa de menos oxigênio, vai diminuindo o oxigênio, vai diminuindo todo aquele ritmo, respeitando o corpo e começa lentamente lá bem atrás. Depois tem aquele desencarne que a gente fala, não, foi tão assim, né? Então, é esse desligamento, é o desligamento do perispírito, né? Como a gente viu, o perispírito sofreu aquela diminuição para reencarnar. Agora ele não sofre, ele passa pelo esse.
esse desapego da matéria. Ele vai deixando de ter a necessidade de oxigênio, hidrogênio para se manter, e aí há o desligamento, que aí vai se desligando ali o perispírito do corpo físico. Esse é o desligamento. A gente vai percebendo que é gradual, para diminuindo até se desligar o perispírito daquela matéria. Isso é também com idade e o aprendizado, respeitando o espírito, tendo a consciência de que ele usou aquele corpo e já vai se desapegando, ele, espírito, consciência, e o perispírito se desligando, e aí a consciência e o desligamento, esse desligamento, né? Essa diferença da morte e do desligamento. É isso. O fluido vital. Conforme já dissemos, né, em outras aulas, o fluido vital é um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos e é o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Forma-se, como todos os fluidos espirituais e transformações, do fluido cósmico universal. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido, quantidade esta proporcional ao tempo médio de vida que terá na Terra. Esta carga de fluido vital, no entanto, poderá sofrer modificações durante a existência, para mais ou para menos. O perfeito funcionamento dos órgãos poderia renová-lo, assim como também poderia sofrer um processo de deteriorização em consequência de uma vida atormentada, moral e emocionalmente. São 3 as principais condições onde o fluido vital terá uma participação na animalização da matéria. O fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. Então, a gente vê que o fluido vital, né, ele está presente na matéria orgânica e é o que dá o movimento à matéria orgânica. E aí foi dito de novo, né, que dessa porção que a gente recebe de fluido vital, a gente tem registrado no nosso perispírito e essa porção nos é dada. O que o bom uso ou o mau uso vai determinar, né? Pela nossa experiência e consciência, eu posso ter a oportunidade de usufruir um pouco mais de tempo e tal. Posso, isso vai depender da minha responsabilidade e consciência com o corpo físico. O contrário também, a minha irresponsabilidade e o meu mau uso também. E que, né, cada orbe tem o seu fluido vital, tem sua matéria, a gente é extraído dessa matéria e esse fluido serve para dar movimento à matéria orgânica. E a gente vê que a animação da matéria, que são as três que a Sonia leu, a animação da matéria, que eu coloquei agora para a gente, que é o que dá movimento a toda matéria orgânica, né? Dá a vida à matéria, né? Da vida, por isso que a vida e a morte, mas é da matéria. E esse é o primeiro, a animação da matéria, é o que o fluido traz para a gente, né? Que ele vai dar a vida à matéria orgânica. Pode continuar, Sonia. Mediunidade de efeitos físicos. O fluido vital é um dos constituintes do ectoplasma, material de que se utilizam os espíritos nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Os médiuns aptos à produção de tais fenômenos libertam essa energia com mais facilidade. Então a gente vê que
na mediunidade de efeito físico, né, se usa o fluido vital, mas não é para dar a vida à matéria, né? Os médiuns e nós não temos essa condição de dar vida à matéria, mas a gente, com a responsabilidade, com a habilidade, com o desenvolvimento, com a consciência do bom uso e até da manipulação do bem desse fluido, a gente consegue, não é dar vida, mas você dá movimento a uma matéria, né? A gente vê uma matéria inércia, consegue dar movimento àquela matéria, não vai dar vida, mas vai dar movimento, né? Se utilizando desse fluido, o fluido do médium, a gente vê uma matéria se mexeu porque aí tem um médio de efeito físico, né? Mas ele não consegue dar a vida. Ele não dá a vida, mas ele utiliza desse fluido para dar movimento a uma matéria, né? E é o que acontece na mediunidade de efeito físico, né? E aí ele dá o movimento àquela matéria que tá ali. Hoje não mais usado, né? A materialização é mais difícil, pode ser que tenha alguém que ainda faça, mas não existe mais. No começo, sim. Aí vocês estão vendo o Chico, né? Numa questão de materialização, e ele materializava. Esse espírito que está aí está materializado atrás desse senhor que está com a boca aberta, né? Então ele tá servindo aí o ectoplasma dele para materializar. Então se materializava flores, um objeto qualquer. Isso acontecia muito. Hoje com menos frequência. Pode ser que em algum lugar ainda tenha isso, né? Mas bem menos agora. Então, mediunidade... Desculpa interromper. Temos agora 7 minutos. Tá, acho que dá tempo de eu ler esse daqui só. Mediunidade... curas espirituais, né? Isso. Curas espirituais. Nos processos de cura espiritual, onde são utilizadas energias dos encarnados, o fluido vital será o principal elemento a ser transfundido para o enfermo. Quem o possui em melhor condições pode doá-lo àquele que necessita dele e fazer retornar à saúde uma criatura doente. Nos processos de moratória espiritual, onde o encarnado recebe permissão para continuar na Terra por mais alguns anos, estará ele em reserva. Quer terminar essa de ler? Aí a gente já... Você quer que eu termine? Pode terminar. O conjunto vai constituir o que se denomina de duplo etérico, corpo vital ou corpo bioplásmico. Acredita Jorge Andréa que o fluido vital constituiria uma zona de energias bastante densificadas disposta entre o perispírito e o corpo físico. Por ocasião da morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração, qual ocorre ao corpo físico. Então, essa na cura espiritual que ele coloca aqui, o que o médium, né, que a gente vê, faz essa doação para o outro amiguinho, né, para o outro irmãozinho. Essa doação não é que ele não vai perder, não vai sofrer a perda eu estou doando do meu fluido vital, não vai perder do dele, né? Eu vou falar, eu estou doando do meu, então eu estou diminuindo o meu. Não, você não diminui. Você tem um tempo, né, pré-determinado, e esse fluido, ele é o que anima o seu corpo físico.
Essa doação vai depender também do nosso irmãozinho quando recebe. Nossa, eu recebi e consigo ainda ter um pouquinho mais, né, de animação do meu corpo físico. Sim, acontece porque a gente está todo num processo de conscientização, né, de evolução do espírito, né. Então, o meu espírito, ele passou por um processo onde eu me encontro, o espírito se encontra ali já não tendo mais a condição do fluido vital animar o corpo físico. Então, há essa doação, mas essa doação há quando também há a conscientização daquele espírito que está recebendo, houve uma conscientização, algo de expiação que ele precisava passar, de reparação, ele conseguiu entender, ali é estendido um pouco mais, ele recebe um pouco mais para terminar algo que ele precisava expiar, porque houve uma conscientização, olha, agora eu entendi determinada situação, e aí ele recebe e termina uma breve tarefa. Então há essa doação, há essa recepção, né, receber, e não há essa diminuição. Eu estou doando, então eu estou doando do meu, estou perdendo. Você está doando, mas você é nutrido, você tem um prazo, né? Vamos colocar um prazo assim, mas você você vai repondo, porque o fluido ele vem do próprio orbe do fluido universal. Então ele é reposto para você, não é que eu estou doando e estou perdendo, né? Não, você só está doando, mas a reposição, a reparação é feita entre o espírito, o perispírito e o seu. Então você não está a essa doação, a essa recepção, e pode haver essa recepção para estender um pouquinho mais, ou porque não fez um uso adequado, perdeu um pouco disso, por passar por determinada situação, entendeu, vai precisar passar, então recebe um pouquinho e estende um pouquinho. Eu acho que os minutos já chegando, né? Temos 2 minutinhos agora. Vamos depois a gente volta, né? Isso. Melhor, né? Isso. Sim. Eu vou encerrar aqui e daqui a pouco a gente volta. Tá.